Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Olha que coisa boa! Chegamos agora à nossa quarta unidade. Olha que maravilha! Quase um passo da formatura, né? Não foi isso que eu falei para vocês? Na nossa quinta unidade vamos ter o que? A nossa formatura. Olha que coisa boa! Vamos lá para mais uma unidade? Peguem o nosso kit aluno, peguem lá. Canetinhas coloridas tem que ficar aí do ladinho para poder fazer as anotações, né? Coisa boa. E agora nós vamos entrar num assunto que eu tenho certeza que vocês vão ficar aí ligadinhos nesse assunto, porque nós vamos trabalhar o quê? Agora sobre noções de direito do consumidor, né? O direito do consumidor, ele vai ser de fundamental importância tanto para você quando consumidor ou quando você estiver na qualidade de empreendedor, tá certo? Então, é importante que você tenha esse conhecimento, você tenha noção sobre o direito do consumidor, tá certo? Vamos lá, então, conhecer um pouquinho sobre o direito do consumidor? Então, vamos lá, vamos aqui para os nossos slides agora, tá? Vamos lá, o que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor fala para nós sobre a proteção dos consumidores? Vamos lá? O Direito Brasileiro de Defesa do Consumidor é conhecido, né, e denominado pelas iniciais CDC, né? Foi instituído pela Lei 8.078 de 1990, né? Ele é constituído como uma norma de proteção de vulneráveis. O que isso quer dizer? Nós, enquanto consumidor, somos considerados pela norma como vulneráveis, tá certo? Nós vamos entender o que significa essa condição de vulneráveis que o direito do consumidor nos dá, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. O Código de Defesa do Consumidor, ele possui 3 características principais. Quais são essas características aqui do Código de Defesa do Consumidor, ou o nosso chamado CDC, né? Então, as características que ele tem primeiro aqui, como uma lei principiológica, normas de ordem pública e de interesse social e microsistema multidisciplinar. Vamos ver por que ele possui essas características. Como lei principiológica, se dá em relação que ele é constituído por uma série de princípios. Lembra quando nós falamos das fontes do direito, que nós falamos que vem lá, que nós falamos daquela questão do manancial, de nascente, né? Lembra disso? Então, os princípios também, ele tem aonde dá origem, aonde tudo começa, tem essa base por princípios. Então, quando se fala que o direito do consumidor, ele é uma lei principiológica, porque ele tem por base os princípios, tem os princípios pertinentes ao direito do consumidor, tá certo? E para você entender o direito do consumidor, é importante você também conhecer os princípios, tá? Que regem o direito do consumidor, tá certo? Então, ele é considerado uma lei principiológica porque ele é constituído por uma série de princípios, tá certo? Vamos lá. E por que ele tem uma outra característica que é de ordem pública social, ou seja, norma de ordem pública e interesse social. Por que isso? Vamos lá.
O CDC traz em seu conteúdo normas de ordem pública de interesse social. Vamos lá, olha aqui, ó, no seu artigo 1º, o que ele traz aqui para nós? O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública de interesse social nos termos do artigo 5º, inciso 33 e artigo 70, inciso 5 da Constituição Federal, tá certo? E do artigo 48 de suas disposições transitórias, tá? Por isso que ele diz de ordem pública e social, porque aonde ele nasce, aonde ele tem as suas origens, tá? O CDC é uma norma de ordem pública de interesse social. Essas características trazem basicamente 3 consequências. Quais são? Por ele ser uma norma de ordem pública de interesse social. Quais são as consequências que traz aqui por ele ter essa característica, né? Então, as decisões decorrentes das relações de consumos não se limitam às partes envolvidas em litígio. Em alguma situação, algumas decisões, ela vai ter repercussão também em outras pessoas ou outras situações que não estão relacionadas, que não estão envolvidas ali naquele litígio, ou seja, naquela ação que está sendo demandada naquele momento ali. Então, as decisões, o que for resolvido ali, ele poderá também ter consequências, ser atingido também a outras pessoas, tá certo? Então, por isso que ele tem essa das características também, por ser uma norma de ordem pública de interesse social, porque essas decisões, ela não vai estar em alguns momentos, em algumas situações, alguns conflitos, não vai estar relacionadas, as decisões não vai ser, ter repercussão apenas naquelas partes ali que estão envolvidas, tá certo? Vai ter repercussão também em outras situações ou em outras pessoas também, tá? Outra parte aqui que é importante você saber por que dessa característica. As partes não poderão derrogar direitos do consumidor. Ou seja, se você tem o direito de ter um produto, certo, com qualidade, você não pode derrogar esse direito. Ou seja, dizer, eu não quero esse produto, eu aceito um produto de má qualidade, um produto que vai interferir na sua saúde, tá certo? Você não pode dizer isso, tá? Porque você é um direito que você, quanto consumidor, de ter um produto de qualidade, que te ofereça segurança, tá certo? Esse é um direito. Você não pode dispor desse direito, tá certo? Outro ponto aqui, o juiz pode reconhecer de ofício o direito do consumidor, tá certo? O que isso significa? Em alguns casos ele pode ter um conflito, uma demanda, ele pode olhar, nossa, isso aqui é um direito, então ele pode já decidir aquilo dali. Então, por isso que se diz que é de ofício, né? Então, às vezes, em alguns momentos, você não vai nem pedir, né? Dizer, olha, eu tenho esse direito aqui, ele já vai reconhecer que aquilo é um direito, tá? Então, por isso que ele tem essas características quando fala de ordem pública e de interesse social, porque aqui o que está acontecendo? É essa relação que existe interesse social envolvido, tá certo? E essa norma de ordem pública é porque ela vai ter uma abrangência ao todo, tá? Então, vamos lá. Vamos para uma outra parte, né? A característica quando se trata de microsistema, isso mesmo, microsistema multidisciplinar. Por quê que ele tem essa característica? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele tem relação com outros ramos do direito, tá certo? Como no caso aqui, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal, tá certo? O direito civil. Então, ele tem essa relação, tá? Então, por isso que se diz que é microsistema multidisciplinar, porque o direito, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem essa relação com os outros ramos do direito, tá certo? Então, essas são as 3 características que são pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Vocês vão observar no seu material que está descrito
cada uma dessas relações aqui no seu material, tá? Vamos falar dos princípios. O que é importante aqui? Lembra? Nosso primeiro item que nós falamos que o Código do Consumidor, ele tem uma característica de lei principiológica. Por quê? Porque ele tem por base os princípios, e os princípios você precisa saber, né? Então, cada descrição de cada princípio que significa também está no seu material e vale a pena você dar uma lida. Por quê? Porque a partir do momento quando você vai reconhecer os seus direitos, né, você vai reconhecer quando você está sendo lesado nos seus direitos quanto consumidor, quando você observa o princípio que está sendo ali infringido ali dentro daquela norma. Então, por isso que é importante você saber os princípios. Então, os princípios aqui do Código do Consumidor, ele é o princípio do protecionismo do consumidor, princípio da vulnerabilidade. Lembra quando nós falamos que o consumidor é vulnerável? Ele é considerado vulnerável pelo direito do consumidor? O princípio da hipossuficiência do consumidor, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da transparência ou da confiança. Lembra quando nós falamos ali que o consumidor ele não pode derrogar direitos? Por quê? Aqui, ó, nós temos um princípio que se trata da transparência e da autoconfiança, né? O princípio da função social do contrato, o princípio da equivalência negocial e o princípio da reparação integral dos danos, né? Então, esses princípios a qual o direito do consumidor ele vai se basear. Então, esses princípios, ele está lá desde o início, nos primeiros artigos do Código de Defesa do Consumidor, ele já vem trazendo esses princípios, tá certo? Então, como eu já falei para vocês, é muito importante vocês estudarem os princípios do direito de defesa do consumidor, que é o ponto de partida para que você possa entender a legislação consumerista, é você conhecer esses princípios aqui, tá certo? Então, pegue a sua caneta colorida e vai lá no seu material e seleciona cada princípio e leva ele como leitura de cabeceira, tá certo? Sabe aquele momento ali que quando você está com insônia, você não está conseguindo dormir? Então, pegue os princípios e faça uma leitura dele, tá certo? Que ele vai te ajudar também até chamar o teu sono, tá certo? Então, leitura de cabeceira, canetinha colorida, marque os princípios no seu material e faça uma leitura com bastante carinho aqui, porque é através dos princípios é que você vai conseguir compreender o direito do consumidor, tá certo? Vamos lá? Vamos continuar aqui? Então, vamos. Relação jurídica. Agora nós vamos falar sobre a relação jurídica aqui de consumo. Por que que isso é importante para nós, né? Então, o que Maria Helena Diniz fala sobre a relação de consumo? Ela diz que consiste num vínculo entre as pessoas, em razão do qual pode pretender um bem, ou seja, então essa relação, eu quanto consumidor, eu necessito de um produto, eu vou até um fornecedor para fazer a aquisição desse produto, ou seja, então ali está se estabelecendo uma relação jurídica de consumo, porque a partir do momento que eu vou adquirir aquele produto, está havendo ali o quê? Uma negociação também, ou seja, está havendo o quê? Um contrato, tá certo? Então, ali se estabelece essa relação jurídica de consumo. E a partir do momento que se eu tiver algum problema com aquele produto que eu estou adquirindo, né, eu posso contar com a proteção do Código de Defesa do Consumidor, porque nesse momento se estabeleceu uma relação de consumo, tá certo? Vamos continuar aqui, né? Os elementos da relação de consumo, como é que se dá? É a ordem dessa relação de consumo. Então, essa relação de consumo, ela tem, nós chamamos de ordem subjetiva e ordem
objetiva. O que é cada uma delas? A ordem dos elementos subjetivos consiste nos sujeitos da relação de consumo. Quem é aqui? É o consumidor e o fornecedor. Então, essa é a ordem objetiva aqui na relação de consumo. E na ordem objetiva, o que nós temos aqui? É os elementos objetivos que são o quê? Os objetos perante os quais recaem os interesses do fornecedor. Tá? Então, você, quanto consumidor, o que você tem? Você tem interesse em um determinado produto, certo? E o fornecedor, o que ele tem? Ele tem esse produto aqui, né? Então, na relação, na ordem objetiva, então está classificado o quê? O produto e o serviço. Na relação, na ordem subjetiva, o que nós temos? Consumidor e fornecedor. Ordem objetiva, produto e serviço. Vamos conceituar agora o consumidor. Quem é o consumidor na relação de consumo? Por que isso é importante você saber esse conceito de consumidor? Porque no momento da proteção, o direito do consumidor, ele precisa saber, tá certo? Se essa relação está estabelecida entre consumidor ou não, tá certo? Então, essa proteção, ela vai se dar aqui, porque quando existe um conflito, nós precisamos dizer, isso aqui deve estar sob a proteção do direito do consumidor, porque existe uma relação de consumo. Se não tiver relação de consumo ali, logo o direito do consumidor não vai proteger, ou seja, não vai ficar embaixo do guarda-chuva da proteção do direito do consumidor. Então, por isso que é importante você saber aqui esses conceitos, tá certo? Então, vamos lá? Esse conceito, ele está previsto aonde? Lá no artigo 2º do nosso CDC, tá? O que é que ele diz aqui? Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ele é um consumidor, tá certo? O que é que ele diz aqui, ó? Lá no seu parágrafo único. Equipara-se consumidor a coletividade de pessoas, ainda indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Lembra quando nós vimos lá, na questão das características de ordem pública, quando nós vimos que muitas vezes uma decisão ela pode ter repercussão não só naquela pessoa envolvida ali naquele conflito, ela pode se dar também, essa decisão, ela pode atingir a outros, é isso daqui, tá certo? Porque muitas vezes, não só naquela relação ali de consumo, mas vai atingir um outro, tá certo? Então, por isso que equipara-se também a coletividade, nem sempre é aquela pessoa que está ali envolvida, tá certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Vamos voltar aqui para o nosso slide, né? O Código utilizou o caráter econômico para a conceituação do consumidor, na medida que leva em consideração o fato da pessoa adquirir os produtos para utilização pessoal e não comercial. Aqui vocês viram que o Código Civil, o Código de Direito do Consumidor fala, né? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto, né, ou serviço como destinatário final. O que isso quer dizer? Ele vai ser consumidor quando ele adquirir um produto, ele sendo o consumidor final. É ele quem vai utilizar esse produto. Então, nesse momento, ele será o consumidor, tá certo? Ali vai haver o quê? Uma relação de consumo. No caso, se ele adquire um produto para fins comerciais, tá certo? Já quebra essa proteção aqui do direito do consumidor. Ah, ele vai ser protegido? Vai, mas ele vai ser agora para onde?
direito civil, não mais pelo consumidor. Por quê? Porque ele não é o destinatário final daquele produto, tá certo? Então, por isso, quando diz a pessoa jurídica, ela vai estabelecer uma relação de consumo, ela vai ser considerada consumidor, uma pessoa jurídica? Sim, ela só vai ser considerada como consumidor numa relação jurídica se a aquisição daquele produto ou aquele serviço for para uso próprio dela. Exemplo, uma empresa, ela adquire um caminhão para entregar mercadoria, tá certo? Se deu um problema naquele caminhão, ou seja, ela vai ser o destinatário final ali, tá certo? Agora, se ela adquire aquele caminhão para comercializar aquele caminhão, ou seja, ali já quebrou a relação de consumo, tá certo? Então, só estabelece a relação de consumo, só é considerado consumidor quando ele for o destinatário final daquela aquisição, tá? Seja produto ou serviço. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Continuando. Já sabemos o conceito de consumidor, podemos agora continuar, podemos avançar agora no nosso conteúdo, tá bom? Vamos ver o que tem de importante aqui nesse slide para nós, né? Cabe este, portanto, apenas aderir ou não o instrumento que lhe é apresentado, né? Aqui, ó, nas palavras de Teodório, o que ele fala? Vivemos em uma sociedade de consumo, onde as relações jurídicas são travadas em massa, por meio de contratos de adesão previamente elaborados pelos fornecedores, sem qualquer possibilidade de negociação do consumidor, tá certo? Isso aqui não pode acontecer. Lembra que nós vimos lá atrás um dos princípios que trata da relação de contrato também? Então, esses contratos de adesão aqui, aonde o fornecedor, ele apenas estabelece a ordem, pronto, se você comprar, beleza, aqui, o meu produto é esse, o contrato é esse, se você quiser, bem assim, se você não quiser, não compra, tá certo? Então, aqui não houve essa negociação, tá? O que diz aqui, ó? Cabe este, portanto, apenas aderir ou não o instrumento que lhe é apresentado. Essa situação o coloca numa posição evidente de vulnerabilidade, justificando a proteção especial do Código do Consumidor, tá certo? Então, por isso que às vezes quando você tem um contrato de adesão, né? Que você não tem essa possibilidade de você discutir as cláusulas, e não, isso eu não concordo, isso eu concordo, o que acontece? Se der algum problema ali nessa relação, aí entra o quê? O direito de defesa do consumidor, tá certo? Por quê? Porque você se tornou aqui vulnerável ali. Se você não aceitasse aquelas cláusulas, você não teria aquele produto. E aquele produto era necessário para você, tá certo? Então, isso é o que justifica essa proteção do Código de Defesa do Consumidor, tá? Porque você, quanto consumidor, você é considerado a parte mais fraca aqui e pode ser prejudicado aqui também, tá certo? Por esta razão que a conceituação do consumidor torna-se extremamente de relevância. Por isso, aquilo que eu falei para vocês, é importante você saber em que momento você está sendo consumidor, onde que está se estabelecendo essa relação de consumo. Então, nesse caso aqui, que você é obrigado a aceitar algumas cláusulas, tá certo? Aí aonde vem essa proteção, tá? Vamos continuar aqui. A pessoa jurídica como consumidor, né? Então, ela só vai ser, como eu já falei para vocês anteriormente, a pessoa jurídica só será considerada como consumidor e terá a proteção do Código de Defesa do Consumidor quando ela for o destinatário final dessa aquisição, desse produto ou serviço. Caso contrário, se ela adquirir aquele produto ou serviço para comercializar, não será mais considerada como consumidor. Ela não terá a proteção do CDC, tá certo? Ela vai ser protegida? Vai, mas aí já vai entrar o quê?
o direito civil, tá certo? O Código Civil, não mais, ou outras leis pertinentes àquela situação, não mais o CDC, tá certo? Porque o CDC, ele estabelece a proteção quando se há a relação de consumo. O consumidor, ele vai ser o destinatário final daquele produto, tá certo? Vamos lá? Continuar aqui? Vamos ver o que tem mais importante aqui nos nossos slides? Consumidor por equiparação. Quem é essa pessoa aqui? Que também o Código de Defesa do Consumidor vai proteger, tá? O artigo 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação, por meio do qual a proteção da legislação consumerista é estendida. É aquele que, mesmo sem participar diretamente da relação de consumo, venha a ser vítima do evento danoso, ou seja, ele não fazia parte dessa relação, mas por aquele produto ou aquele serviço que foi fornecido, ele teve um dano, tá certo? Então aí ele vai ser considerado o consumidor por equiparação e terá a proteção jurídica do CDC, tá certo? O que diz aqui o artigo? Para efeitos desta seção, equipara-se os consumidores todas as vítimas de um evento. Vamos ver aqui um exemplo para que você possa entender esse consumidor, quando é que ele foi equiparado como consumidor e tem a proteção. Olha aqui, quem em uma festa ingeriu bebida, comida, essa comida estragada aqui, né, nesse caso, pode agir em busca da reparação do dano sofrido contra o fabricante da bebida e contra o buffet que preparou a alimentação, tá certo? Então, o que acontece aqui? Ele foi ele fazia parte da relação direta aqui de consumo? Não, né? Ele foi o quê? Um usuário aqui desse serviço, né? Quem estava aqui mais ligado diretamente era quem? O fabricante e o buffet. Mas quem foi que sofreu o dano? Quem consumiu ali aquela comida que foi preparada pelo buffet. Então, nesse caso, ele sofreu um dano, então ele pode, tá certo? Acionar o fabricante e o buffet, tá certo? Porque ele sofreu esse dano. Então, esse é o consumidor por equiparação. A mesma coisa, se você vai no supermercado, você compra um produto e esse produto está estragado, está vencido e você consome esse produto, né? Vencido e você tem algum dano, você vai acionar lá o supermercado e o fabricante desse produto, tá certo? E aqui nesse caso, você é um consumidor por equiparação, tá? Não importa que nenhuma da relação direta tenha sido previamente estabelecida entre a vítima e o fornecedor, tá certo? Em questão. Então, ele estava lá e ele consumiu. Quem era que tinha a relação direta aqui de consumo, né? Estava entre o fornecedor, o buffet e a pessoa que contratou o buffet, tá certo? Essa havia a relação. E você era o outro lá que estava na festa, né? Mas você foi prejudicado, tá certo? Então, nesse caso, você pode acionar, tá? Vamos lá? Continuando aqui. E quem é o fornecedor? Então, o fornecedor, ele está definido lá no artigo 3º do CDC. O que ele diz aqui? Ó? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Lembra lá? Agora aqui nós já estamos vendo aqui na questão das sociedades não personificadas, tá vendo? Apareceu aqui, ó, tá? São esses entes aqui, são aqueles que não possuem registro na junta comercial, tá? Que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviço. Logo, o fornecedor é todo aquele que disponibiliza no mercado produtos ou serviço, tá? Ponto importante aqui, ó. Critério para a caracterização do fornecedor. É desenvolver atividade tipicamente profissional. Lembram quando eu disse para vocês que o direito do consumidor ele está ligado ao direito empresarial? Porque aquilo que nós vimos lá no direito empresarial está sendo aplicado aqui no direito do consumidor. Então, para se caracterizar um fornecedor, o que é preciso? Desenvolver a atividade tipicamente profissional, como comercialização ou produção de serviço, tá certo? São excluídos, anotem isso aqui, marque com a sua canetinha, são excluídos da aplicação do código, tá? No caso aqui do CDC, todos os contratos firmados entre dois consumidores não profissionais, ou seja, aquele que não exerce a profissão de empresário, tá certo? Então, aí, ele vai ser excluído de como fornecedor aqui, tá? Quais são os direitos básicos do consumidor? Isso aqui também você precisa marcar, tá certo? Precisa ler esse artigo aqui, que é importante para você quanto consumidor, porque são os seus direitos básicos. Mas, professora, eu tenho outros direitos? Tem, tá certo? O que acontece? Esses aqui é o direito básico que o Código de Defesa do Consumidor traz, que ele está previsto aonde? Lá no artigo 6º do CDC. O que ele diz aqui, ó? Todo consumidor, ele tem direito à proteção da vida, saúde e segurança. O produto que você vai adquirir ou serviço, ele precisa oferecer, você não pode, tá certo? Correr perigo de vida ou adquirir alguma doença ou ter algum dano quando se utiliza um determinado produto ou serviço, tá? Também a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. O que acontece? Cada produto tem que ter a divulgação sobre aquele produto. Você precisa, lá no rótulo desse produto, tem que ter todas as informações que você precisa. E você também tem que ter o quê? A liberdade de escolha, tá certo? Você tem que ter essa liberdade se você quer aquele produto daquele jeito ou não, tá certo? A questão aqui entra também as questões dos contratos. Por que se fala dos contratos de adesão aonde o Código de Defesa do Consumidor, ele dá ali uma atenção especial? Porque no caso dos contratos de adesão, você não tem liberdade de escolha, tá certo? É aquilo ali e pronto. Se você quiser, leva. Se não quiser também, não leva, tá? Informações adequadas e claras sobre produtos e serviço é um direito que você tem que ter. Proteção contra, no caso aqui, a publicidade enganosa e abusiva, bem como contra as práticas abusivas. Proteção sobre cláusulas abusivas, no caso de alguns contratos, né? Às vezes tem alguns contratos lá que tem algumas cláusulas abusivas que vai além do que você pode. Então, isso aqui também é proibido, tá? É uma proteção. Se isso acontecer, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai te proteger quanto a isso aqui, tá? Prevenção e reparação dos danos individuais e coletivos e difuso. Causou algum dano, né? Você pode recorrer ao judiciário para a reparação desses danos que você sofreu quanto consumidor, tá? Acesso aos órgãos judiciários, né?
e administrativo. No caso de alguns conflitos, você tem esse direito de recorrer aqui aos órgãos judiciários e o administrativo para a solução desse conflito ou resolver essa situação, tá? E facilitação da defesa dos direitos do consumidor e adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, né? Então, esse aqui são os direitos básicos que estão previstos lá no Código do Direito do Consumidor, tá? Que você precisa, quanto consumidor, conhecer, tá? Vale lembrar, né, que não se trata, entretanto, de um rol taxativo, ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Não, aquilo ali são os direitos básicos, tá certo? Que o consumidor tem que estar previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Outra questão também, que não se exclui aqui, as convenções e tratados internacionais que o Brasil seja signatário. Pode ser que tenha alguns direitos, né, do consumidor que estão previstos aqui nessas convenções, tá certo? Que a qual o Brasil é signatário, tá? E aí ele poderá recorrer aqui também desses direitos, né, dessa proteção que estão previstas aqui nos tratados, tá certo? Umas questões aqui que tem que está prevista aqui no tratado são as questões, principalmente aquelas questões de extravio de bagagem internacional, essas coisas assim, tá, tem previsão aqui na convenções, tá certo? Então, você pode se recorrer nessas situações aqui, tá? A responsabilidade civil na relação de consumo. Aqui nós já vamos falar o quê? Da reparação pelos danos causados aqui ao consumidor. Vamos lá? Então, a responsabilidade por infrações na relação de consumo é dividida em três, que nós temos ali a civil, a penal e a administrativa, que quando o consumidor sofreu algum dano, ele pode, no caso o fornecedor aqui, que causou esse dano ao consumidor, na utilização desse produto ou serviço, ele poderá sofrer algumas sanções aqui, tá? Quais são as sanções aqui? No caso, quando fala aqui, civil aqui. Aqui ele vai buscar o quê? A reparação, tá certo? Essa reparação, ela se dá tanto na parte moral, na questão da indenização moral, dependendo do que ele sofreu, ele pode requerer uma indenização, que é por danos morais, e ele pode também ter a reparação material, ou seja, ele receber um produto, né, igual ou similar, ou ele ter o seu dinheiro de volta corrigido, né? Isso aqui nós chamamos da questão material. No caso da moral, da indenização moral, se nesse caso aqui ele sofreu algum dano na sua personalidade, tá certo? Algum dano à sua personalidade aqui, então ele vai ter uma reparação moral aqui. Então essa aqui vai ser a chamada sanção civil aqui. E no caso da administrativa, então, esse fornecedor, ele vai sofrer essa sanção. Isso aqui está acarretado a questão das multas, apreensão de mercadoria, a inutilização de alguns produtos, tá certo? Então, aqui vai ser uma sanção. Se ele coloca um produto no mercado e esse produto está com a validade vencida, então ele pode sofrer uma multa e além de ter aquele produto inutilizado ou aquele produto apreendido, tá certo? Então, essa aqui é a sanção administrativa. E a outra sanção é a penal. No caso aqui, ele vai responder criminalmente por um dano que ele causou esse consumidor. No caso aqui, se esse consumidor, vamos supor, ele acabou às vezes perdendo a vida por aquele produto que ele utilizou, ou aquele serviço, ou ele teve uma lesão física, nesse caso aqui, ele vai, o fornecedor, ele vai sofrer essa sanção aqui penal também, tá certo? Então essas são as sanções nas relações de consumo, tá? Que o fornecedor ele pode sofrer aqui também, tá?
E aí nós temos um outro ponto, que são o quê? Os acidentes de consumo e a responsabilidade civil. O que acontece aqui, tá? Lá no artigo 8º do CDC, o que ele fala? O fornecedor incumbe o dever legal de zelar pela boa qualidade do produto e serviços colocados no mercado, tá certo? Porque, como eu já falei para vocês, esse produto ele tem que ser colocado no mercado e não pode oferecer risco à saúde ou à segurança do consumidor, tá certo? Exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência da sua natureza ou fruição. Isso aqui já é uma outra situação, tá certo? Vamos lá. Entre os direitos básicos do consumidor, figura a garantia legal de efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais individuais e coletivo, advindos das falhas verificadas na colocação dos serviços no mercado. Vamos ver o que é importante aqui para nós, tá? Então, essa responsabilidade civil aqui, ela acontece em 4 situações. O que seria aqui? Quando se chama a responsabilidade pelo vício do produto, a responsabilidade pelo fato do produto, tá certo? Que aqui nós estamos falando de defeito do produto, quando ele tem um defeito nesse produto, e responsabilidade pelo vício do serviço, né? E aqui é a responsabilidade pelo fato do serviço, que também é um defeito que tem naquele serviço que é prestado ao consumidor, né? Vamos lá. Tal divisão é fundamental para compreender a responsabilidade civil do fornecedor de produtos ou prestação de serviços. Aqui, também o que é importante nós sabermos aqui, tá? Sobre essa questão da responsabilidade civil pelo vício do produto. O que acontece aqui, ó? A responsabilidade pelo vício do produto ocorre quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo, que o torna isso impróprio, tá? Vamos supor, de repente, eu compro um computador, o que acontece? Lá nesse computador, ele tem um determinado vício, que de repente ele passa a não ligar. Ou às vezes ele liga hora sim, ou outra hora não, tá certo? Então isso aí, esse vício, ele pode estar, quando eu comprei esse produto, ele estava perfeito, tá? Aparentemente. Ou então eu uso ele uma semana, perfeito. E depois de uma semana, ele começa a apresentar. Tem um defeitinho lá em alguma peça, que com o passar do tempo, aquele defeito, ele já aparece. Ou seja, ele tinha um defeito oculto nele. Esse defeito, ele já existia, mas porém, esse defeito, aparentemente, você não conseguia visualizar esse produto, esse defeito. Aí você só passa a visualizar esse produto com o uso desse produto, tá certo? Ou então, pode ser que tenha ali um defeito aparente, tá certo? Então, e você adquire esse produto, depois, com o passar dos dias, você começa a observar, tá? Então, esse é a responsabilidade pelo vício do produto. Então, aqui, ó, o que diz o artigo 18 do CDC? Os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Então, isso aqui se trata o quê? Do vício do produto, tá? Produtos deteriorados, alterados, adulterados ou avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida e à saúde. Vício do produto, tá certo? Outro ponto aqui, os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ou ao fim que se destina. Ou seja, você comprou um produto que era para um determinado fim e depois você descobriu que aquele produto era para outra, tinha outra finalidade. Então, aí nós estamos falando de vício do produto, tá certo?
Ponto aqui que é importante você saber quanto ao vício do produto, tá? Para a caracterização ou não do vício, deve-se considerar a vida útil do produto que está sendo adquirido. Ou seja, um produto ele tem um determinado tempo de vida útil. Se quando findou a vida útil daquele produto e ele deu problema, isso aí não é considerado mais um vício, tá certo? Porque se trata da vida útil daquele produto, tá? Isso aqui nós podemos atrelar isso e lembrar quando se fala das garantias, tá certo? Porque nem sempre também a garantia está atrelado à vida útil do produto, mas aí o próprio produto ele já vai estar lá especificando lá quanto tempo que aquele produto ele tem de vida útil, tá? Lembrando que a vida útil do produto não é a questão do vício do produto. Isso aqui você tem que analisar nesse momento, tá certo? Agora, a responsabilidade pelo fato do produto ou defeito. O que isso quer dizer aqui, ó? Além da responsabilidade subsidiária ou medida do comerciante ou quem a substitua, tá? Então, essas pessoas aqui é quem vai se responsabilizar por isso aqui também, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui para vermos, né? Então, o que o artigo aqui 20 do CDC fala, né, lá no seu parágrafo 1º? São considerados como impróprios os serviços que se mostrem inadequados para o fim razoável deles que se esperam. Então, quando você está adquirindo um serviço e não um produto, é um serviço, você espera que aquele serviço seja prestado da forma em que você espera, tá certo? Se por um acaso aquele serviço que foi prestado não está de acordo com aquilo que você espera, então isso aqui, ele também vai haver o quê? Uma responsabilidade aqui, tá? Vamos para um outro ponto aqui das responsabilidades também, tá? Quando não se evidencia essa responsabilidade, que nós chamamos de nexo de causalidade, um outro ponto aqui também que nós devemos ter em mente é que quem tem, quando se fala de ônus da prova, né, quem tem que provar que aquele produto estava com defeito ou não, que não estava com defeito, é o fornecedor. Por isso que quando nós falamos daquela questão da vulnerabilidade, por que se diz que o ônus aqui para provar que aquele produto e serviços era adequado, o consumidor vai dizer, olha, eu comprei esse produto, ele não me atende. Tá certo? Ele vai lá dizer por que ele não atende aquele produto, por que estava com defeito. Agora é o fornecedor que vai ter que provar que aquele produto não tinha defeito. Não cabe o consumidor, mas sim o fornecedor provar isso, tá certo? O que acontece aqui também, ó? O fabricante ou construtor do produto ou importador só não será responsabilizado, tá certo? Quando se chama aqui as excludentes de responsabilidade, quando ele só não vai ser responsável, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, quem é que cabe provar que o produto não estava com defeito? É o fornecedor e não o consumidor. Agora, quando é que ele não vai ser responsabilizado por esse defeito, seja ele oculto ou não desse produto, tá certo? Ele tem que provar que não foi ele que colocou esse produto no mercado, tá certo? Não foi ele que colocou. Vamos supor, exemplo, ele tem uma carga lá, com uns produtos que estão com um problema e essa carga, ele vai ser, vamos supor, incinerada lá essa carga. E de repente, né, há um roubo dessa carga. E aí quem roubou essa carga, o que acontece? Colocou isso no mercado. E esse produto estava estragado, tá certo? E aí o consumidor comprou aquele produto
e teve problema. Aí o que vai acontecer? Ele vai provar que não foi ele que colocou aquele produto no mercado. Então, uma vez que provado que não foi ele que colocou aquele produto, e aí ele não vai ser responsabilizado pelo dano que causou ao consumidor, tá? Que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe, tá? Aí o consumidor está alegando que tem defeito, mas acontece e foi verificado, esse produto não tem defeito. Logo, se o produto não tem defeito, ele não será responsabilizado. E um outro ponto é quando a culpa é exclusiva do consumidor ou do terceiro, né? O consumidor utilizou aquele produto de forma incorreta. Ele não seguiu o que estava descrito lá no rótulo daquele produto, ele utilizou aquele produto de forma errada e incorreta, não de acordo com o que estava especificado lá, e teve algum dano, né? E aí, nesse caso, o consumidor, no caso, o fornecedor, ele não será responsabilizado por esse defeito, tá certo? Caso contrário, ele será responsabilizado, tá? E a causa das excludentes, o que eu acabei de falar para vocês anteriormente, né, que vai excluir a responsabilidade do fornecedor pelo dano que causar ao consumidor, né? Quando ele provar que não foi ele que colocou, que o defeito não existe, ou que a culpa que no caso é exclusiva do consumidor ou do terceiro, tá certo? E aí chegamos ao final da nossa unidade, ou seja, da nossa quarta unidade, tá certo? Que trata da legislação consumerista. Professora, tem só isso que nós precisávamos saber sobre legislação consumerista? Não, tá certo? Você precisa complementar o seu estudo, tá certo? Com o material complementar que foi disponibilizado para você lá na sua área de aluno. Você precisa fazer uma leitura principalmente desses artigos do Código de Defesa do Consumidor que eu passei aqui para você, visualizar os vídeos que está lá também no seu material, tá certo? Para que você possa complementar o seu estudo sobre legislação consumerista, tá certo? Mas a dúvida que você tiver, manda para nós aí a sua dúvida, se ficou alguma dúvida ainda quanto o direito do consumidor, o que você precisa saber, o que você quer aprofundar um pouco mais, você precisa saber um pouco mais, manda para nós que nós iremos tirar a sua dúvida, tá certo? Então, vamos para a nossa próxima unidade, espero vocês lá na nossa próxima unidade, tá certo? Educação à distância, mudando realidades.